As pirâmides egípcias. Durante séculos, ergueram-se como sentinelas silenciosas à beira do deserto do Saara. Estas estruturas colossais, testemunhos da engenhosidade e ambição de uma civilização antiga, continuam a inspirar admiração e espanto em todos que as contemplam. As pirâmides não são meras tumbas, são enigmas encerrados em pedra, cada bloco um sussurro de conhecimento esquecido. Como é que uma civilização sem tecnologia moderna construiu tais maravilhas? Que segredos se escondem nas suas profundezas? Juntem-se a nós enquanto mergulhamos nos mistérios destas maravilhas antigas. O Planalto de Gizé, dominado pela Grande Pirâmide de Quéops, é o ponto central da nossa exploração. Aqui, neste planalto varrido pelo vento, confrontamos as questões duradouras que rodeiam estes titãs arquitetônicos. Os segredos das pirâmides acenam, convidando-nos a desvendar os mistérios da sua construção, propósito e das pessoas que as construíram. As pirâmides não foram construídas da noite para o dia. A sua evolução abrangeu séculos, com cada faraó sucessivo a esforçar-se para superar os seus predecessores em grandeza e escala. As primeiras pirâmides, conhecidas como pirâmides em degraus, surgiram durante a terceira dinastia do Egito. Estas estruturas, com os seus níveis escalonados, representaram um afastamento radical das tradicionais mastabas. O ápice da construção de pirâmides foi alcançado durante a quarta dinastia, com a construção da Grande Pirâmide de Gizé. Acredita-se que este monumento colossal, uma obra-prima de engenharia e precisão, tenha sido concluído por volta de 2560 a.C. A Grande Pirâmide, juntamente com as suas companheiras, as pirâmides de Quefren e Miquerinos, permanecem como símbolos duradouros da antiga civilização egípcia. O mistério mais duradouro em torno das pirâmides é, sem dúvida, a sua construção. Como conseguiram os antigos egípcios, sem a ajuda de máquinas modernas, extrair, transportar e levantar milhões de toneladas de pedra? As teorias abundam, desde as plausíveis às fantásticas. Alguns estudiosos propõem o uso de rampas, alavancas, rolos e ferramentas de cobre, sugerindo um esforço maciço e coordenado envolvendo dezenas de milhares de trabalhadores. Outros especulam sobre o uso de tecnologia avançada perdida no tempo. Poderão os egípcios ter possuído conhecimentos e ferramentas para além da nossa compreensão atual? Enquanto o debate continua, uma coisa é certa: a construção das pirâmides permanece um feito extraordinário de engenho e perseverança humana. Ao contrário da crença popular, as pirâmides não foram construídas por escravos. As evidências sugerem que a construção destas estruturas monumentais foi um esforço nacional, empregando artesãos qualificados, trabalhadores e operários. Estes indivíduos não eram escravos a trabalhar sob o chicote, mas sim membros respeitados da sociedade egípcia, contribuindo com as suas habilidades para um projeto de imensa importância religiosa e nacional. Os trabalhadores estavam organizados em guildas e grupos, cada um com a sua especialização. Viviam em povoados próximos, com padarias, cervejarias e até instalações médicas. A construção das pirâmides foi um empreendimento maciço, mas também uma fonte de orgulho nacional e oportunidade econômica para os envolvidos. Seção 5. Precisão e planeamento. Evidências nos detalhes. A escala das pirâmides é sem dúvida impressionante,
mas é a precisão e a atenção aos detalhes que realmente espantam. A Grande Pirâmide, por exemplo, é composta por mais de 2 milhões de blocos de pedra, cada um pesando em média 2,5 toneladas. Estes blocos foram cortados e encaixados com uma precisão assombrosa, deixando espaços de menos de meio milímetro em alguns locais. O alinhamento das pirâmides com os pontos cardeais é outro testemunho do conhecimento avançado dos egípcios em astronomia e geometria. A Grande Pirâmide, em particular, está alinhada com o norte verdadeiro com um erro inferior a 3 minutos de arco, um feito difícil de alcançar mesmo com tecnologia moderna. Seção 6. Mistérios do Santuário Interior. Câmaras e poços. Embora o exterior das pirâmides seja impressionante, é o interior que guarda os maiores mistérios. As pirâmides não eram simplesmente pilhas maciças de pedra, eram estruturas complexas, projetadas com câmaras internas intrincadas, passagens e poços. O propósito de algumas destas características permanece um tema de debate. Os chamados poços de ventilação da Grande Pirâmide, por exemplo, há muito que intrigam os investigadores. Estes poços estreitos, originários das câmaras do rei e da rainha, não parecem servir a nenhum propósito prático de ventilação. Alguns especulam que tinham um significado simbólico, talvez representando a jornada do faraó para a vida após a morte. Seção 7. Para além das pedras, pirâmides e o cosmos. Os egípcios eram observadores atentos do céu noturno, e a sua mitologia e cosmologia estavam profundamente entrelaçadas com os movimentos das estrelas. Alguns investigadores acreditam que as próprias pirâmides foram projetadas para se alinharem com corpos celestes específicos. Pensa-se que as 3 pirâmides de Gizé, por exemplo, imitam o alinhamento das estrelas no cinturão de Órion. Embora a natureza exata da relação entre as pirâmides e o cosmos continue a ser um tema de investigação em curso, não há dúvida de que os egípcios viam uma profunda ligação entre o terreno e o celestial. As pirâmides, na sua grandeza e precisão, podem ter servido como uma ligação tangível entre o mundo mortal e os céus. Seção 8. Enigma duradouro. Por que continuamos cativados? Milênios após a sua construção, as pirâmides continuam a fascinar e intrigar-nos. O seu apelo duradouro reside não apenas na sua grandeza arquitetônica, mas também nos mistérios que encerram. As pirâmides são um testemunho da engenhosidade e ambição de uma civilização antiga, lembrando-nos do poder duradouro da criatividade humana. Num mundo cada vez mais dominado pela tecnologia e por tendências passageiras, as pirâmides oferecem uma ligação intemporal ao passado. Lembram-nos que fazemos parte de um contínuo da história humana, que remonta a civilizações que, embora diferentes da nossa, partilhavam a nossa capacidade de admiração, inovação e busca pelo extraordinário. Seção 9. Conclusão. Um legado gravado no tempo. As pirâmides do Egito são mais do que apenas tumbas. São cápsulas do tempo, preservando no seu abraço de pedra o legado de uma civilização que floresceu há milênios. São testemunhos da engenhosidade humana, perseverança e do poder duradouro da crença. À medida que continuamos a explorar e a desvendar os seus segredos, uma coisa permanece certa: as pirâmides continuarão a inspirar admiração e espanto por gerações futuras. O seu legado, gravado em pedra e luz estelar, é uma lembrança intemporal do potencial ilimitado do espírito humano.